Éder, estamos aqui já nesse papo elevado, contando histórias, e hoje nós temos um convidado, eu posso dizer ilustre, não é? Sempre, todos são, o Edalberto mais ainda. Mais ainda, e você não sabe, você tem curiosidade de saber tudo sobre cartório? Está aqui a pessoa certa para falar de tudo isso e muito mais. E olha o tema que interessante. A história do registro de imóveis, bem como a sua importância econômica no Brasil. Gente, vamos saber muitas coisas que a gente só imagina e não sabe. E tem coisas que a gente nem imagina que tem no cartório. Nós vamos trazer aqui, ó, para essa mesa, nesse bate-papo mais que elevado, o Adalberto Viana. E vou fazer uma pergunta já antes dele se apresentar. Você já teve outra entrevista além dessa? Apenas de emprego, né? Então seja muito bem-vindo. Obrigado. Aqui não é uma entrevista, é uma conversa. Que bom. Mas foi muito engraçado a hora que você falou, não, entrevista só de emprego. Não deixa de ser, né? Que bom que não foram muitas, né? Mas que bom. E a gente começa com essa alegria, com essa descontração. Eu peço que você se apresente para que todos possam saber sobre você. Um prazer tê-lo aqui. Uma satisfação estar aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado você, professor. Depois vamos explicar essa história direito, professor, o pessoal entender. Meu nome é Adalberto Viana, né? Estou em Rio Preto desde 2003. Trabalho no cartório aqui em Rio Preto, mas antes disso já trabalhava em cartório na capital, né? Nasci na capital, né? Tenho um irmão mais velho, que é meu irmão Cristiano Viana, e tenho mais dois irmãos caçulas, que é o Arthur e o Vitor. Há muito tempo atrás, foi mais ou menos, eu estava no 3º ano de faculdade, foi quando eu comecei a trabalhar em cartório. Foi no 11º cartório de registro de imóveis, lá na capital, com o Dr. Plínio Antônio Chagas. Ele ainda é oficial até hoje lá, né? Depois que eu terminei a faculdade, eu tive o privilégio e a oportunidade de poder ir para o exterior. Morei na Austrália 1 ano. E quando eu estava na Austrália, eu recebi a ligação do meu irmão, falando que tinha passado no concurso público. E eu gostaria que eu voltasse para o Brasil para trabalhar com ele. Aí eu lembro que a minha resposta foi, não, a vida aqui está muito boa. Né? Aí ele falou assim, não, pode voltar que a sua vida vai ser melhor ainda aqui. Ó, que beleza. Que coisa boa. E realmente tive o privilégio de voltar e já vim direto para Rio Preto e estou aqui desde 2003. Que bacana. E agora, Éder, a gente vai fazer um velhos tempos. Qual foi o seu primeiro emprego? Nossa, meu primeiro emprego... Até arrepia de lembrar, mas de bom. Bom, já ia perguntar, tão ruim assim? Tenho boas lembranças. Meu primeiro emprego foi em 1994, no McDonald's. Olha só. Eu estava na 8ª série, que eles só contratavam as pessoas que estavam no 2º grau, né? E até é estranho falar isso que no meu tempo, porque na minha época, com 14 anos, poderia trabalhar legalmente. Então eu falei, isso aí vai ficar entregando a gente, assim, né? Aí eu lembro que eu já tinha passado em tudo, eles queriam ver o boletim para ver se realmente eu já tinha ido para o 1º grau, né? E levei o boletim, tudo certinho, me contrataram. E eu comecei a trabalhar em 94 no McDonald's, que foi meu primeiro emprego, né? Em 95, eu já comecei a fazer técnico em administração. E foi ótimo isso, porque McDonald's é um exemplo fora de série. E eu lembro que toda aula que tinha da parte de administração, os professores falavam assim, Adalberto, dá um exemplo do McDonald's com relação a esse princípio. Aí eu dava o exemplo perfeitamente, porque tudo que eu aprendia na teoria, eu via na prática. Verdade. No McDonald's. É exemplo, não é? Demais, organização, demais. processo, qualidade. Demais. Tudo. Fluxo, Fora de né? série. Verdade. E tem um detalhe aqui, né? Eu vi que você fez uma pós específica que eu não sabia que tinha. Conta para nós essa pós. A pós-graduação, ela é de Direito Notarial e Registral. Por que notarial e registral? Ela é específica em notas e registros. Depois eu até posso explicar as diferenças de cartórios e tudo mais. Sim. Mas essa pós foi feita aqui mesmo em Rio Preto, foi bem antes da pandemia, né? Tive o privilégio de encontrar vários colegas de trabalho,
juízes e tudo mais que tinham interesse nessa pós. Porque é um assunto muito específico. É uma matéria muito específica que ela não se encontra normalmente na grade curricular das faculdades. Né? Muitos advogados saem da faculdade sem ter noção para que serve um cartório, para que serve o outro, qual a importância, porque não tem, nos 5 anos de faculdade não tem. Eu tive o privilégio, na época que eu fiz faculdade em São Paulo, de ter aula de direito notarial e registral na grade. Legal. Essa aula era por um juiz corregedor, acho que o Dr. Luiz Mário Galbetti. É interessante que ele era formado em engenharia e direito. E ele era juiz da vara de registros públicos. E foi uma aula fenomenal, foi um ano muito bom. E como eu já trabalhava em cartório, foi muito mais tranquilo também. Que bacana. Interessante, né? E aí, Ederson, tem alguma pergunta matadora para ele fala já? Isso, velho. Fala isso. 22 anos de história junto, fala isso lá. Não pode falar das pescarias. Pergunta de um monte. Não tô brincando, o Dalberto comentou, e foi mais ou menos essa época também quando eu vim para Rio Preto, foi onde a gente se conheceu. Foi, né? isso mesmo. Inclusive, foram as primeiras amizades que eu fiz assim, do Rio Preto, cada um tava chegando de um canto, e a gente desde o primeiro momento bateu o santo, como se diz, bateu né? Demais. E é um irmãozão aí até hoje, parceiraço. Até o cabelo cara de que eu admiro vocês. muito. Quem copia de quem? Não sei. Eu acho que ele copia, né? Então... Eu não tinha, então o copo sou eu. Ai, meu Deus. Eu até brinco, minha filha Lívia, né? Ela tem 7 anos. Sei. Sou casado com a Natália. E a Lívia fala que eu tenho cabelo branco. Eu falo assim, não, filho, eu tenho cabelo prateado. Não é branco. Ela, não, papai, é branco sim. Eu falei, olha aqui, ó, é prateado, filho, não é branco, não. Diferencia aí, né? Diferencia isso aí. Legal demais. Adalberto, inclusive é uma curiosidade também, né? Você executa suas obrigações no segundo cartório, oficial de registro de imóveis, e pelo que eu li, é o maior em arrecadação. Como que você quantifica isso? Vamos lá. Aqui em Rio Preto existem 2 cartórios de registro de imóveis. Né? Se você pegar em arrecadações, o primeiro oficial de registro de imóveis, a arrecadação é muito maior do que o segundo. A arrecadação do primeiro cartório chega a ser maior do que cartórios da capital, para você ter ideia. Né? O segundo, comparado com o primeiro, deve ser mais ou menos 70%, 60%. O primeiro de imóveis, a arrecadação é muito maior. Uhum. Né? Isso pode ser visto até no CNJ. Né? Se você entra no site lá, entra no Google, Cartórios do Brasil, aí você entra no site do CNJ, porque é público. Né? Você vê a arrecadação do cartório lá. Uhum. Né? E a arrecadação dos cartórios, o pessoal pensa assim, mas fica tudo para o cartório? Não. Muita coisa do que você paga no cartório, ele é dividido por várias partes. Vai uma parte para o Tribunal de Justiça, vai uma parte para a Santa Casa, vai uma parte para o Ministério Público, vai uma parte para o Registro Civil. Por isso que eu falo, gente, não tem nada de graça. Não sobra nada. Quando alguém entra num cartório de registro civil e pede uma certidão de nascimento, é de graça. De algum lugar sai. E de onde que sai? Alguém paga. Né? Do usuário do registro de imóveis. Que ele vai lá pagar, uma parte do que ele está pagando no registro de imóveis é repassado para o registro civil. Por quê? Porque como ele faz de graça, ele tem que receber de alguma forma. E cada de alguém. E esse dinheiro é repassado para o registro civil. Então existe um rateio, né? Existe um rateio para as coisas que são de graça. E no cartório de registro de imóveis tem muitas coisas de graça também. Por exemplo, assim, formal de partilha, onde uma pessoa pediu a justiça gratuita, vai ser de graça o registro. Regularização fundiária de interesse social, tudo de graça. Entendeu? De direito específico já é diferente, a pessoa paga. Mas tem muita coisa no cartório que realmente é de graça. Não é, o cartório é uma fonte de arrecadação? Mas tem muita coisa que é de graça também. Que interessante. Entendeu? E no seu dia a dia, quais são os maiores desafios que você enfrenta no cartório? Deles. Desafio tem todo dia, né? Um de cada vez. O maior, aquele perrengue mesmo. O perrengue é tamanha alteração de legislação. Né? Até estava conversando com ela agora há pouco sobre a alienação fiduciária, as tamanhas alterações que tem as legislações federais. A Caixa Econômica, que é a Caixa Econômica Federal, que é a que mais faz contrato de alienação fiduciária, quando tem algumas alterações.
Até eles conseguirem adaptar a nova lei, vai 3 semanas, 4, chega a 1 mês. Isso que é a Caixa Econômica Federal. Imagina outras empresas de menores proporções, até mesmo outros bancos menores, entendeu? Ou até associação de crédito e assim por diante. Até eles se adaptarem a essas novas legislações, nossa, até explicar tudo. E o duro que nós que trabalhamos no cartório de registro de imóveis, a gente não pode dar assessoria jurídica, porque isso é privativo do advogado. Né? E tem muita gente que não entende isso. Ah, mas vocês não querem explicar. A gente pode falar o porquê eu não estou registrando por causa disso, 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 disso. Entendeu? Seria ótimo a gente poder dar essa assessoria, mas a gente não pode porque é privativo de advogado. E eu sempre falo para as pessoas que vão lá, falam assim, o nosso interesse é de registrar. Eu ficaria muito feliz se o documento tivesse certo. Porém, se tem alguma coisa que está errado, entendeu? Eu tenho que devolver esse documento para você se adequar à lei. Entendeu? Seria lindo, viesse tudo bonitinho, certinho, a gente registrar. É bom para todo mundo. Porque a pessoa que está levando um documento lá, a pessoa quer registrar. A pessoa tem esse interesse. Exato. Nós também. Lá é um cartório de registro de imóveis. A pessoa leva um documento lá no oficial de registro de imóveis para registrar. Não é para receber uma nota devolutiva falando assim, tá faltando isso, isso, isso. Se tivesse certo desde o começo, todo mundo estava feliz. Exato. Eu acho que esse é um maior assim, desafio do usuário entender que nós estamos lá para registrar e não para ficar devolvendo o documento. O pessoal fica nervoso, fica achando, né? Que assim, por exemplo, imagina numa compra e venda com alienação fiduciária. A pessoa comprou o imóvel, tudo mais, aí chega na Caixa, aí a Caixa fala assim, tem que pagar essa taxa, aí a pessoa, né? Aí, tem que pagar o ITBI, vai lá na prefeitura, paga, aqui em Rio Preto é 2%, né, de imposto. Aí a pessoa já fica brava. Aí depois chega no cartório e tem que pagar de novo. Fala assim, nossa, de novo? A pessoa já chega no cartório brava, né? Aí, mas se você parar para pensar o custo do cartório comparado ao ITBI, normalmente é quase metade do valor do ITBI. É irrisório. E foi feita uma pesquisa mundialmente que os custos do cartório no Brasil são muito menores do que em outros países. Muito menores. Olha só, isso eu não sabia. Muito menores. Legal. E falando de tudo isso, o Éder com certeza registra lá no seu cartório. Já teve casos. Já teve casos? A gente faz operações de crédito com imóveis, sim, né? Pelo Brasil, assim, Brasil eu falo no sentido expressão, mas nossa região a gente atua bastante. Sim. E já mandei alguns casos para vocês, sim. E esses casos, quando chega lá, tem que ter autenticidade documental. Como é que você lida com essa responsabilidade da autenticidade do documento? Depois da pandemia, né, agora existe o site da ONR, existia antes, mas hoje é muito mais usual, né? A documentação antigamente normalmente ainda vem bastante físico o documento, e a gente analisa todos os documentos, né? Em alguns casos que a lei exige o próprio reconhecimento de firma da pessoa que assinou, né? No caso da Caixa Econômica Federal, existe uma lei específica falando que não precisa de reconhecimento de firma, né? Mas a análise do documento ela é extensiva, né? Desde a primeira folha até a última folha, de verificar o recolhimento do imposto, porque o Estado impõe ao cartório a gente ser fiscal da lei. Fiscal da lei em qual sentido? Do recolhimento de imposto. Entendeu? A gente tem que analisar a guia do ITBI, o valor da compra e venda, ver se foi recolhido dentro do prazo, se está pago. Entendeu? A gente tem que analisar tudo isso. Verificar na matrícula do imóvel quem é o proprietário do imóvel, se é ele realmente que está vendendo, qual a porcentagem que ele está vendendo, ele está vendendo 100%, 50% e assim por diante. Né? E isso é muito importante. Mas você falou assim, o Éder já levou documento lá? O Éder, ele não pode escolher o cartório que ele quer registrar, porque existe uma competência territorial. Aqui em Rio Preto existem 2 cartórios de registro de imóveis, que existe uma linha imaginária em Rio Preto onde divide a cidade. São Paulo, capital, existem 18 cartórios, onde existem várias linhas onde divide os cartórios. Aqui em Rio Preto, mera curiosidade, você pega a Faria Lima, a Bernardino de Campos, sobe a Nossa Senhora da Paz, quando chega na BR-153, faz como se fosse um Z. Chega na BR-153, faz até Assis Chateaubriand, depois pega Assis Chateaubriand indo reto. De um lado pertence ao primeiro cartório, do outro lado pertence ao segundo. Por exemplo, se você compra uma casa
na Zona Norte. Você vai registrar no primeiro cartório de registro de imóveis. Então, obrigatoriamente... Obrigatoriamente, você tem que ir lá no primeiro cartório. Você comprou uma casa no Quinta do Golfe. Obrigatoriamente vai ser no primeiro cartório. Eu comprei uma casa no Dama 1. Você vai ter que ir no segundo cartório. Porque é uma competência territorial. Perfeito. Onde você compra o imóvel, onde é o cartório, é competência territorial. Interessante isso. Você Legal. Que está ouvindo isso, você sabia? Eu não sabia. Eu queria justamente saber por que primeiro, por que segundo. Está igual Dom Pedro, né? Dom Pedro I, Dom Pedro II. Agora você já sabe. E explicado por um professor. Olha que maravilha. Entrou aqui na mente, ó. Aqui está a mente elevada agora. E vamos lá. E esse é um dos motivos dele estar aqui, viu, Exatamente. Porque além de, né, a gente tem uma vasta relação aí, mas é um cara extremamente profissional, um cara que sabe o que faz, empreendedor. Competente. Porque o pessoal acha que empreendedor, Adalberto, é só quem tem empresa, não é isso? Empreendedor é quem executa, né? Quem Sim. tira ideias, faz a ideia virar prática, né? Se você é um cara, além de ter empresa, você também faz isso. E tem um detalhe, você falou coisas aí muito interessantes, porque ele pega toda a documentação, Éder, e vasculha tudo que está lá, imposto daqui, imposto de lá, TBI de lá, enfim. A pessoa do cartório, ela tem que saber tudo. Como funciona o treinamento dos profissionais que estão dentro do cartório? Muito boa essa pergunta. O treinamento, normalmente a gente contrata as pessoas ou que estão cursando a faculdade ou que estão para entrar na faculdade, né? Porque como não aprende isso na faculdade, a pessoa aprende na prática, né? Hoje, algumas entidades que é da classe IRIB, que é o Instituto de Registradores, já fornece cursos específicos e tudo mais, mas o maior conhecimento das pessoas é na prática. Que bacana. Né? Porque é muito difícil, tanto é que está ocorrendo algo bem complexo no primeiro registro de imóveis. O Luiz Henrique está lá como provisoriamente lá, até o concurso público vir, e o juiz corregedor autorizou a contratação de 4 ou 5 escreventes e colocou um teto salarial, não pode ganhar mais do que isso. Ele não consegue achar profissionais para ser contratados. Por quê? Não é simplesmente colocar no jornal, contrata um escrevente de cartório. Não. Não é assim que funciona. Não, infelizmente não. Entendeu? A gente vai formando os profissionais. Tanto eu posso até contar uma história interessante de um colega meu de trabalho, o nome dele é Júnior, né? A gente fez a contratação dele na época que ele trabalhava, foi pela Arpron que ele entrou no cartório. Entrou com 16 anos. Quando chegou na época de faculdade, ele passou na Unesp, em matemática. E ele passou em direito. Olha só. Porém, a Unesp é de graça. Direito ele teria que pagar. O oficial do cartório, né, chamou ele numa reunião, falando assim, você pode fazer o curso que você quiser. Né? Porém, se porventura você decidir fazer direito, automaticamente seu salário já vai aumentar. Não pelo fato de falar assim, vou pagar a sua faculdade, não. Eu vou aumentar o seu salário. Com esse aumento daria para pagar a faculdade e ainda sobrava. O Júnior entrou, escolheu direito e ele ainda conseguiu uma bolsa de 50%. Olha só. Que legal. E para ele foi ótimo. Ótimo. E hoje ele é colega meu, a gente trabalha junto lá, entendeu? E é uma história muito boa. Que bacana. Adalberto, só complementando isso que a Vilma me perguntou, então só para esclarecer, não existe um treinamento acadêmico. Vamos falar assim, não. Um curso ali que é o que o cartorário vai seguir. Não. Hoje em dia até tem, por exemplo, assim, a gente contratou a Aline há algum tempo atrás, ela é formada em administração, porém ela fez uma pós específica em direito notarial e registral. A gente contratou o Carlos, que ele é formado em física pela Unesp. Contratamos um físico. Ele já fez a pós dele em direito notarial e registral. Entendeu? Logicamente, se a gente contrata uma pessoa com direito, é interessante. Né? Mas foi aquilo que eu falei assim, o direito te abre a mente para tudo, para todas as áreas. Mas o assunto lá é muito específico. É importante direito civil? É importante constitucional? Administrativo? Tudo é importante. Tributário? Muito. Entendeu? Mas quando você faz uma pós específica ou você faz uns cursos específicos, você sabe você tem aquele conhecimento específico.
que é o que hoje em dia está demanda, é o conhecimento específico. Entendido. Né? E nós falamos aqui de uma linha imaginária, estamos falando de São José do Rio Preto. Agora, vamos pegar uma cidade como Cardoso, que deve ter aí entre 11 mil e 14 mil habitantes, uma cidade pequena. Existe também essa divisão para cidade pequena? Ó, eu posso falar das cidades daqui da região. Sim. Por exemplo, assim, Cedral. Cedral pertence ao primeiro cartório de registro de imóveis, que é daqui de Rio Preto, mas Cedral está para lá. O Shoa pertence ao segundo cartório de registro de imóveis. Badibacite pertence ao primeiro cartório. Entendeu? O que determina a quantidade de imóvel? Na realidade, quem determina isso é o próprio Tribunal de Justiça. Por exemplo, se você vai para Mirassol, lá já tem um cartório de registro de imóveis em Mirassol. Entendi. Você vai para Catanduva, Catanduva já tem um cartório de registro de imóveis em Catanduva. Agora, Potirendaba agora tem. Começou em 2009, porque antigamente Potirendaba pertencia a Rio Preto. Houve a divisão, abriu-se um cartório em Potirendaba, ele ficou responsável por Potirendaba, Nova Aliança e Nova Itapirema. Ou seja, essas Nova Itapirema e Nova Aliança é responsável por Potirendaba. É justamente isso. Agora de Cardoso, desculpa, eu não saberia. Eu teria que entrar no site para ver qual que é o cartório responsável. Mas é uma curiosidade independente de ser Cardoso, a primeira que vem na minha cabeça. Mas qualquer cidade pequena, se tinha essa subdivisão, tem que ter o primeiro e o segundo ou não? Pode ser só o primeiro? Só para você ter ideia. Guarulhos é uma das maiores cidades depois de São Paulo, capital. Sim. Lá só tem 2 cartórios. Entendi. Ribeirão Preto, maior que Rio Preto, também só tem 2 cartórios. Interessante. Campinas já tem 4 cartórios. Interessante. Entendeu? São Paulo, capital, já tem 18 cartórios. Entendeu? Bom, agora a gente vai falar de tecnologia. Como é que o cartório está usando a tecnologia a favor dele pós-pandemia? Porque antes a gente tem várias histórias, né? Especificamente pós-pandemia. Aquilo que a gente estava brincando, eu sou do tempo do fax. Eu da datilografia. A pandemia foi uma história triste, né? Tanto é que o cartório de registro de imóveis, na pandemia, ele foi considerado serviço essencial, né? Eu não parei de trabalhar nenhum dia, muito pelo contrário. Eu trabalhei mais do que eu trabalhava antes. Infelizmente. Né? Porque alguns colegas de trabalho, né, tiveram férias forçadas, né, para evitar mesmo o contato, e as pessoas que ficaram trabalhando acabaram trabalhando mais do que antes. E aí veio uma parte da tecnologia, né? Na época da pandemia deu aquele boom de documento eletrônico, assinatura digital, e assim, teve o lado positivo. E por que o cartório foi essencial? Para não parar a economia, porque o cartório de registro de imóveis, se parar, para a economia. Por quê? Sempre. Isso daí é uma coisa que meu pai sempre falou, né? Meu pai falou assim, sempre vai ter gente com dinheiro, sempre vai ter gente sem dinheiro. Sempre vai ter gente querendo comprar, sempre vai ter gente querendo vender. A pessoa que tem um imóvel e fala assim, nossa, no meio da pandemia, eu tenho que pagar meus funcionários. Como que eu vou levantar dinheiro? Ele pegava o imóvel dele, pessoal dele, ia no banco falando assim, ó, tá aqui, te dou em garantia. Entendeu? O banco liberava o dinheiro para ele. Liberava o dinheiro para ele e podia pagar os funcionários. Entendi. Então, se o cartório para, não tem como fazer isso. Né? Se o cartório para... Parava a economia. Para a economia. Né? Então, mediante isso aí, a gente pode afirmar que o cartório é uma segurança jurídica para a sociedade? Definitivamente. Sim. Eu até brinco que a função que eu exerço, né, eu trago a paz social. Né? Perfeito, fechou. Porque a partir do momento que eu assino uma certidão de matrícula, onde é dotado de fé pública, e com aquela assinatura eu falo assim, ó, esse imóvel é seu, entendeu? A partir do momento que você tem esse documento, opa! Inquestionável. Sim, é inquestionável. Pode ser até questionável, mas só que é muito difícil. E teria que provar muitas coisas, entendeu? A partir do momento que tem isso, você traz a paz social. Perfeito. Entendeu? E segurança jurídica. Porque a finalidade do cartório qual que é? É dar publicidade e trazer segurança jurídica. Porque a partir do momento que você vai lá e dá uma busca, por exemplo, assim,
um advogado está procurando algum imóvel para penhorar. A pessoa da busca, a gente fala assim, ó, o imóvel do fulano é esse daqui. Aí a pessoa vai lá, peticiona para o juiz e fala assim, eu quero penhorar esse imóvel. Entendeu? A gente é dotado dessa fé pública. A gente traz essa segurança jurídica. A gente dá essa publicidade. E o que acontece muitas pessoas falam assim, contrato de gaveta. O que seria um contrato de gaveta? Uma pessoa vende para outra pessoa simplesmente, em vez de levar para o cartório, coloca onde? Na gaveta. Quem sabe disso? Só as ninguém. Partes. A finalidade do cartório é justamente essa. Você pegar aquele documento que você tem e levar para o cartório. O cartório vai analisar, está tudo certo, vamos registrar. A gente vai registrar no seu nome. A partir do momento que a gente registrou aquela escritura, você vai ter uma matrícula. E essa matrícula vai provar que você é dono. Né? Muitas pessoas confundem isso, é interessante falar também. Mas você tem a escritura do imóvel? Porque a escritura é o meio que você adquire o imóvel. Você pode adquirir o imóvel através de um formal de partilha. Uma pessoa faleceu, você tem um formal de partilha. Hoje já pode ser feito até no cartório de notas. Entendeu? Antigamente não podia. Hoje pode ser feito no cartório de notas. Aí você tem várias formas de você adquirir o imóvel. Por exemplo, judicialmente você pode adquirir um imóvel. Tem um leilão de um imóvel que a pessoa não pagou, né? Alienação fiduciária. Você vai lá, participa do leilão, e depois você tem a carta de adjudicação do imóvel. É uma forma de adquirir o imóvel. Contrato bancário agora também, contrato né? bancário, Ele substitui não, já está embutido ali a escritura, vamos falar assim, né? Porque é um instrumento particular com força de escritura pública. Perfeito. Né? Por isso que o pessoal fala assim, só é dono quem registra. Porque a partir do momento que você registra, você é dono de um imóvel. Porque o cartório dá essa publicidade a partir do momento que você registrou. Entendeu? E a partir do momento que você registra, a gente dá essa publicidade, traz a paz social e a segurança jurídica. Maravilha. A gente tem que achar a beleza na nossa profissão. Certo, né? Legal, muito bom. E pegando todo esse gancho aí, e vamos pegar ainda o Éder, nosso querido amigo aqui, como exemplo, que é um cara, sabe, muito, muito bem dotado de bens, um trabalho exímio. Tinha meus credores ouvir isso. Patrimônio extensivo. Sim. Cobradores, não venham. Polícia Federal, a Receita Federal descobriu. Cobradores, não venham, estou encenando. Pegando aqui o exemplo ainda do nosso querido Éder, ele vai até o cartório e ele reclama que os serviços são caros. O que é caro? É o serviço ou é a caneta ali? Explica para nós. As taxas. Na realidade, né, definir alguma coisa que é cara é muito relativo. Exato. Né? Se você verificar a importância do cartório de registro de imóveis, né, que traz essa segurança jurídica, né, que traz essa importância para a economia e que traz a paz social, né, e é interessante que na tabela, porque a gente segue uma tabela, a gente não pode cobrar nada diferente do que está na tabela. Isso é nacional ou não? É estadual. Estadual. A tabela é estadual. Né? Existem faixas de valores. De uma faixa a outra faixa é um valor. A gente segue o que está na tabela. Entendeu? E esses valores, comparado com valores de outros países, o cartório, no Brasil, é um dos menores que tem. É um dos menores que tem, é no Brasil. E um detalhe para que todos saibam, a caneta, quando você assina um documento lá no cartório, fala para nós, qual é o valor dessa canetada, dessa assinatura? O valor dela é justamente isso que eu comentei. A gente é dotado de fé pública. A partir do momento que eu assino uma matrícula, assino uma certidão, é justamente isso. Ela é dotada de fé pública e demonstra quem é o proprietário do imóvel. E isso tem um valor. Não é o papel em si. Exato. É justamente o que está escrito naquele papel. Porque a partir do momento que você pega uma matrícula do imóvel, é interessante porque lá consta toda a história do imóvel desde quando se iniciou a matrícula. Né? E você vai lendo registro por registro, averbação por averbação, e você vai chegando até o final para saber quem é o dono do imóvel. Né? E isso, depois que você começa a ver a beleza nisso, entendeu? O serviço fica muito mais gostoso. Exato. Eu ensinei tudo isso para você, como o vizinho e outras pessoas ficam reclamando que as taxas dos cartórios são caras. A explicação do nosso professor aqui ficou muito evidente. Veja bem, a paz
social que ele traz, a fé pública, então todo esse amparo e segurança jurídica que o teu documento vai ter, é isso, é sobre isso, sobre a assinatura cabeça, e a validação. Sim. Vai evitar problema. Então, não é que a taxa é cara, é o trabalho executado que tem valor. É isso aí. Agora, outro detalhe. Quais são os erros mais comuns que ocorrem, ou seja, não que ocorrem no cartório, mas que o cartório pega ali no dia a dia? Porque eu até brinco com meus colegas de trabalho que o cartorário não erra. A gente comete algum equívoco. Que é natural. Sim. Né? Todo ser humano está suscetível a equívocos. Mas as documentações que mais vão com algum erro, algum equívoco, né, é com parte de qualificação das partes. Né? Por exemplo, uma pessoa... Não existe estado civil de união estável. Se uma pessoa mantém união estável com outra pessoa, tem um estado civil. Os estados civis quais são? Solteiro, casado, separado, divorciado ou viúvo. E é interessante que você só pode ser solteiro uma vez na vida. Porque a partir do momento que você casa, divorcia ou separa. Ou você divorcia ou separa, ou fica viúvo. Certo. E você pode casar novamente. Entendeu? Isso normalmente, e também a parte de regime de bens. A parte de regime de bens é muito interessante. Hoje até aconteceu um caso lá no cartório, onde um casal, casado pela separação total de bens, eles estavam adquirindo um imóvel e alienando ele fiduciariamente. E na separação total de bens, você precisa definir realmente quem está adquirindo o imóvel. Estava lá, João e sua mulher Maria. Opa, se está e sua mulher, são os dois que estão adquirindo. E os dois estão alienando. Aí numa parte do documento estava lá, João casado com Maria, na separação total de bens, é só o João que está adquirindo. É o João casado com a Maria. É só ele que está adquirindo. Porque é separação total de bens. Aí depois na parte de devedor, a Maria estava como devedor. Falou assim, mas calma aí. Quem está comprando o imóvel? É o João e Maria, e sua mulher Maria, ou o João casado com a Maria? Aí nesse caso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que devolver o documento para sanar essa divergência. Porque a gente tem que trazer segurança jurídica. Uma falta de clareza do instrumento aí. Sim, do porque contrato. fala assim, de quem que é o imóvel? Porque eles são casados na separação total de bens. É só do João ou é do João e da Maria? Aí você tem que devolver para a pessoa fala assim, nossa, é verdade, né? Você sabe de quem que é? Não, vou ter que perguntar se é só do João ou se é só da Maria. Nem o próprio cara do banco não sabia de quem que realmente era. Né? É uns detalhes assim. Na parte de regularização fundiária, quando tem vários lotes e tudo mais, coisa que envolve ser humano, acaba alguns equívocos de numeração. Porque existe o memorial descritivo e o croquis. A gente tem que analisar e os dois documentos têm que bater. Imagina se um documento está 10,50 e você pega no memorial descritivo está 10,45. Fala assim, e aí, qual que é o correto? A gente tem que ter segurança. A gente devolve a documentação para a pessoa falar assim, tem que bater os dois documentos. Né? E tem alguns detalhezinhos também do dia a dia, que a pessoa esquece profissão ou alguma coisa do gênero. E tem que correr atrás disso. Uma coisa que muitos advogados acabam se equivocando na hora do formal de partilha, na hora de descrever o imóvel, né, ele descreve o imóvel com a construção e tudo mais, e a pessoa nunca regularizou a construção no cartório. Existe a construção, mas a pessoa nunca levou para averbar a construção no cartório. Né? Porque qual que é a finalidade do cartório? Da publicidade. Sim. Se você constrói um imóvel, você vai lá, pede o alvará na prefeitura, pede o habites na prefeitura, você paga a CND do INSS, porque toda vez que você constrói, você tem que pagar o INSS. Se você pega tudo isso e coloca na gaveta, quem fica sabendo se existe ou não uma construção? Mas lá no valor venal está lá, construção, a pessoa paga IPTU sobre tudo. E na hora que a pessoa falece, a pessoa vai registrar o formal de partilha, a pessoa descreve com a construção. A gente fala assim, calma aí. Existe a construção? Não existe. Entendeu? São detalhes que os advogados acabam aprendendo também na prática. Interessante. Né? Agora, pegando esse gancho dessa nossa conversa aqui, tem duas perguntas. E uma é para esclarecer, sabe aquelas pessoas, Éder?
Facebook, Instagram, rede social. Ela foi casada 5 vezes e tá lá, divorciou e tá lá solteira. Gente, o nosso professor acabou de explicar. Uma vez casado, não tem como colocar lá solteira, jamais. Não tem como. Então, ó, aprenda aqui com o nosso professor. Agora... Só no Facebook, então? Não, aceito. Rede social, por aí vai. Agora tem um detalhe. Qual a diferença do separado e do divorciado? Antigamente, hoje em dia já existe o divórcio direto. Antigamente, a pessoa se separava, só depois de 2 anos poderia se divorciar. Né? Essa é a legislação antiga. Hoje não, hoje a pessoa já pode se divorciar direto. Entendi. Tanto se a pessoa é casada e não tem filhos, agora até com filhos menores pode até divorciar no cartório de notas. Antigamente você não poderia se divorciar, né, diretamente. Né? Você tinha que entrar com pedido de separação, esperar 2 anos para depois divorciar. E existem inúmeros casos da pessoa entrava com a separação e a pessoa voltava o relacionamento cheio de amor e não dava andamento. Isso acontece mais do que você imagina, né? Tanto é que teve uma pesquisa falando assim, de cada 10 pessoas que divorciaram, mais ou menos normalmente 3, 4 voltavam com o cônjuge, mas não regularizavam a situação. Ou seja, qual que é o estado civil da pessoa? Separado judicialmente. Porém, ela vive união estável com a pessoa. E isso envolve várias coisas. Então isso é quase literal. Quando eu falo que eu estou separado, eu simplesmente estou afastado, é isso? Porque qual que é a diferença jurídica? Divorciado da separação. Normalmente, antigamente, quando tinha separação e divórcio, o divórcio havia divisão patrimonial. Perfeito. A partir do momento que você divorciava, você quebrava o vínculo patrimonial. E a pessoa só pode casar novamente quando? Quando ela está divorciada, ou viúva, ou solteira. Se a pessoa casou, separou, quero casar de novo. Calma aí, você vai ter que divorciar. Não pode. Hoje não, hoje a pessoa está casada, eu quero divorciar. Vai no cartório de notas, divorcia, pronto. 1 mês depois está casado. Antigamente não, antigamente demorava um pouco mais. Tinha uns prazinhos aí. Tinha bastante prazo. Interessante. Professor, a gente aprende com o professor aqui. Olha só. Professor, é possível notar fraude na documentação, nos processos que estão ali para serem ajuizados, autenticados? Vocês ali têm essa expertise de ver essa fraude, enxergar isso? Sim, né? Mas essa parte de autenticação é no cartório de notas, né? O que nós analisamos, né? A veracidade, por exemplo, assim, toda vez que você vai no cartório de nota reconhecer a assinatura, reconhecimento de firma, eles colocam um selo. E esse selo, existe um site específico onde a gente verifica a veracidade desse selo. Tanto quando já aconteceu isso no estado de São Paulo, onde houve furto dos selos, o cartório de notas, o tabelião, ele informa a corregedoria, onde a corregedoria informa a central falando assim, ó, os selos, números tais, foram furtados. Se alguém usar aqueles selos, foi mediante fraude. Olha entendeu? Só. E a gente tem que consultar esses selos para saber se eles foram furtados ou não, se são verídicos ou não, entendeu? Essa é a parte que a gente vai analisar na documentação, né? Outra coisa, o próprio documento em si, né? Quando a gente emite aquela certidão, essa certidão de matrícula vai para o cartório de notas. Hoje é muito interessante que já tem um QR Code. E nesse QR Code, você pega o celular, você bate a foto do QR Code, já tem o selo falando a origem daquele QR Code, o que se refere. Uma certidão hoje custa em média R$70, 70 e poucos reais. E ela tem validade de 30 dias, para compra e venda e tudo mais. O que acontece normalmente quando uma pessoa vai comprar um imóvel, vender um imóvel, de vez em quando financiado, a pessoa pede uma certidão, vai lá na Caixa Econômica Federal, leva o documento, faltou isso, faltou aquilo, volta, não sei o que lá, esqueceram de averbar a casa para vender. Aí vão lá, pega o documento, averba a casa, aí pede outra certidão, leva lá. Venceu porque o prazo da certidão de casamento não foi entregue no prazo, aí a pessoa pede outra certidão. Já teve caso da pessoa falsificar a data,
para não gastar os 70 e poucos reais. Olha só. Aí Olha levou o na prejuízo. Caixa Econômica Federal, a Caixa Econômica Federal tem análise lá, colocou o QR Code falando assim, calma aí. A data dessa certidão não é essa que está aqui. Entraram em contato com o cartório e falaram assim, não, a última certidão é com data tal. Ou seja, é muito crime. mais que possível Entendeu? enxergar essas fraudes. Sim, Posso Tudo, definitivamente. tudo se Ainda comunica. ainda mais agora, com toda essa tecnologia. Entendeu? Perfeito, perfeito. E vamos a um assunto aí antigo, que não é o nosso caso, né? Que somos jovens. Vamos brincar que eu sou da Angélica pra cá, viu? Ô, Éder, você é do tempo que se falava, que ouviu falar que o dono de um cartório faleceu e que passou para o filho? Hoje ainda é assim, Adalberto? Não, desde a Constituição de 88, os cartórios, eles prestam, os oficiais e os tabeliães, eles prestam um concurso público de títulos e as provas, né? É um dos concursos mais concorridos do Brasil, hoje em dia, né? São diversas fases, entre prova de teste, dissertação, prova oral, prova de títulos. Nossa, que medo. Entendeu? É muito extenso isso, entendeu? É muito complexo. Tanto é que tem juízes que se aposentam e começam a estudar para concurso público, entendeu? Porque a pessoa já está no dia a dia do direito, a pessoa para de trabalhar, mas continua estudando para tentar assumir um cartório através de prova, de um concurso público. E o pessoal pensa que passa de pai para filho. Até 88 realmente passava de pai para filho. Hoje não mais. Hoje é através de concurso público. E é um dos concursos mais concorridos do Brasil. Por quê? Não tem teto salarial. Não tem teto salarial. Tudo é proporcional ao tamanho da cidade. Poxa. Entendeu? Se você pega um cartório menor, logicamente, a renda vai ser menor. Se você pega um cartório numa grande cidade, Ribeirão Preto, Rio Preto, Campinas, São Paulo, capital, é proporcional ao tamanho da cidade, o rendimento. O volume de negócio. Isso. Dá tempo ainda da gente prestar esse Claro, concurso? com certeza. Não, para mim vai demorar. Eu tenho que fazer ainda faculdade de Você precisa fazer faculdade de Direito ou ter 10 anos de cartório. Né? Porque a partir do momento que você tem 10 anos de cartório, você é considerado um profissional do direito. Né? E isso conta na parte de títulos. Porque se você trabalha no cartório, a cada 5 anos tem uma porcentagem de títulos. Entendeu? Se você fez pós, você tem título. Se você fez mestrado, você tem título. Olha só. E assim por diante. Nossa, é muito bom, vale muito a pena. Isso é a parte dos títulos. Né? Se você trabalhou nas eleições, 4 eleições, tem títulos. Entendeu? Porque tem diversas fases da prova. Uma delas é os títulos. Né? Puxa vida. Eu digo que isso é um grande incentivo para quem fez direito, está parado, não está exercendo, então vai estudar e aguarde um concurso como esse. Na Constituição Federal fala que tem que abrir o concurso de 6 em 6 meses. Na prática não é bem assim. E fora que o concurso ele demanda muito tempo também. Já está em andamento o concurso do cartório daqui de Rio Preto, do primeiro de imóveis, já está em andamento para a pessoa que passar no concurso assumir o cartório. Muito bacana. O Éder, você lembra que agora em pouco a gente falou de amor, né? O cara lá casou, separou, voltou cheio de amor. Falar em amor, eu posso registrar uma carta de amor, seja para o marido, para o filho? Explica para nós. Com certeza. Existem vários tipos de cartórios. Né? Eu até brinco que quanto mais você passa no cartório, melhor. Por quê? Quando você nasce, não necessariamente você vai no cartório, mas seus pais vão no cartório para pegar uma certidão de nascimento. Quando você casa, você vai num cartório de registro civil, depois dos proclamas, depois de todos os procedimentos, vai pegar uma certidão de casamento. Quando você vai comprar um imóvel, você vai no cartório de registro de imóveis pegar a matrícula. Quando você vai vender um imóvel, você pode ir num cartório de notas. Você vendeu um carro, você vai no cartório de notas. Aí você fala da carta. Fala assim, mas o que a carta de amor vai ter a ver? Se você quiser pegar um papel de pão da padaria e escrever, filho, eu te amo, né? E você ir no cartório de títulos e documentos, ele vai guardar esse documento. Olha que Tanto é que o seu diploma, no verso dele, vai ter um carimbo falando
onde está registrado o seu diploma. Por quê? Se a faculdade pegar fogo, se você perder o seu diploma, o que acontece? Você vai lá no cartório de títulos e documentos que seu diploma vai estar lá. Que bacana, entendeu? muito interessante. E tem várias... O pessoal tem que entender que existem vários tipos de cartórios, né? E cada cartório tem uma finalidade. A gente comentou que o cartório de imóveis é da publicidade, é um fato. Sim. Né? Cartório de notas seria a guarda do documento e não, também reconhecimento. títulos e documentos. O títulos e documentos é a guarda de documento. Né? Tem outras funções também o título de documentos. E o cartório de notas, é interessante falar isso, que o cartório de notas hoje, né, tem muita coisa que está saindo do judiciário, indo para o cartório de notas. Dentre eles, a escritura de inventário, que pode ser feita no cartório de notas. Fora que é muito mais rápido no cartório de notas. O divórcio pode ser feito no cartório de notas. Antes era só no judiciário. Entendeu? Muito interessante. Legal. E os impactos da mudança da lei, o que isso impacta no dia a dia de um cartório? Isso é uma das coisas mais complexas para a gente, é justamente essas alterações. Né? A gente segue bastante lei federal, né? E algumas estaduais, dependendo do assunto, e a parte tributária, tanto estadual como municipal. Mas isso é um grande X, porque a gente sempre tem que estar atualizado, entendeu? Muito atualizado. Graças a Deus, hoje tem Google, né? Tem internet, tem o chat, tem GBT, né? E a gente consegue se manter atualizado. Né? E os órgãos de classe, é interessante isso, porque a gente acessa Instagram, o IRIB está lá, que é o Instituto dos Registradores. Sim, sim. As informações estão praticamente online, entendeu? Saiu uma decisão, né? A decisão está lá. Tanto teve até um evento há um pouco tempo atrás, acho que foi mês passado, na OAB, que eu tive a oportunidade de participar. Aí teve um advogado que reclamou dos cartórios de imóveis de devolver documento. Aí eu pedi a palavra, né? E falei que, gente, o nosso interesse é de registrar. Se todo mundo fizer certo, a gente vai registrar. Entendeu? Mas essas mudanças de legislações são muito grandes. Tem o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, proibiu, há pouco tempo atrás, de particulares celebrarem instrumento particular de alienação fiduciária. Só pode ser instituição bancária, um fomento e tudo mais. Antigamente, se eu quisesse vender um imóvel para o Éder, com alienação fiduciária, a gente podia fazer isso. Um loteador podia fazer isso com alienação fiduciária. Veio o CNJ falando assim, agora não pode mais. Entendeu? E traz essa insegurança. Fala assim, pô, mas podia antes, agora não pode mais. Agora não pode mais. Daqui 2 meses, de repente, vai vir um CNJ e falar assim, agora pode de novo. Entendeu? Que banzé. Mas eu sei que a lei de AF mesmo teve mudanças, bastante mudança agora nos últimos tempos aí, né? Muita. A gente trabalha bastante com a AF. E a alienação fiduciária é interessante que a alienação fiduciária é uma legislação de 1997. Foi o ano que eu entrei na faculdade. Né? Em 99, eu entrei no cartório de registro de imóveis lá na capital. E o meu TCC foi sobre alienação fiduciária. Né? E quem entrou em 97 tinha que fazer a apresentação oral do TCC. E como meu nome é Adalberto, eu fui o primeiro da faculdade. Que sorte a sua. Eu lembro quando eu fui apresentar meu TCC, tinha mais de 80 pessoas na sala. Né? E eu lembro também de quando eu entreguei o TCC, até a apresentação, houve alteração de lei. Caramba. Para você ter ideia. E, logicamente, meu professor, que era o juiz corregedor da Vara de Registros Públicos, qual pergunta você acha que ele fez? A que mudou. Justamente sobre a alteração. Justo a que mudou. Justo que mudou. Eu já estava preparado, já tinha impresso a alteração. Aí, porque ele estava lendo, mas tinha alterado. Eu falei assim, né? Houve a alteração da data que eu entreguei até agora, houve a alteração, expliquei a alteração e consegui tirar 9,75 ainda. Só. Parabéns. Só para não ser 10. Preparo. Parabéns. Legal. Adalberto, nós já citamos aqui algumas coisas referente a esse novo processo que a gente tem em relação à informação. Mas a digitalização, que transformação ela ocasionou nos processos internos do cartório? Demais, bastante. A gente, como usuário, percebe que tem melhorado algumas coisas. Muito, né? muito. De assinaturas, né? Simone está nos acompanhando hoje aqui, ó. Usa bastante a parte de
de registradores, por exemplo, online, ONR e tudo. ONR. Existem alguns cartórios já de imóveis que os funcionários trabalham de home office. Porque a documentação que vem pelo ONR ou quando é apresentado pessoalmente já é totalmente digitalizado e fica salvo para o resto da vida. Explica o que é a ONR, Adalberto, um pouquinho aí. Na realidade, o pessoal que não conhece. A ONR é uma plataforma onde você pode apresentar a documentação eletronicamente. Tem todos os requisitos e tem passo a passo. Você se cadastra na ONR, você pode fazer pedidos pela ONR. Você fala assim, eu preciso de uma matrícula de Ribeirão Preto. Você entra lá na ONR, se cadastra, você faz o pedido de uma matrícula lá de Ribeirão Preto. Você viu comentado comigo um tempo atrás que Estado de São Paulo está 100% hoje online, né? Tipo assim, visualização online. De matrícula, tem sim, Estado de São Paulo 100%. 100% online. A matrícula, é interessante falar isso que existe a Lei 6.015 de 73. 73. Ela só entrou em vigor em 76. Só para você ter ideia, a mudança que foi a legislação. Porque antes era uma transcrição, era um livro maior que essa televisão aqui, onde era transcrito à mão todos os imóveis. Caramba. Hoje são fichas de matrícula. Né? Tamanha foi a alteração da lei de 73 para 76. Isso daí chama vacatio legis, que é justamente esses 3 anos, para todos os cartórios do Brasil se adequar à nova lei. Isso foi em 76. Pô, 76 tem mais de 45 anos. Né? Agora, partindo para a digitalização, antigamente era microfilmado. Fala assim, microfilmado? Existia uma máquina gigantesca onde você pegava a documentação e transformava aquilo em microfilmes. Por quê? Caso pegasse fogo, acontecesse alguma coisa, tem a documentação em microfilme. Hoje não, a modernidade está aí, hoje a gente digitaliza toda a documentação. Né? E o ONR, né, é interessante porque o próprio interessado já digitaliza, já assina digitalmente, dentro dos padrões aceitáveis, e manda para o cartório já digitado. Entendeu? Já tudo digitalizado. Isso fica salvo no cartório e fica salvo na nuvem. Se acontece alguma coisa no cartório, está tudo salvo. Exato. Olha, muito interessante. A gente usa muito assinatura eletrônica, ECPF, CNPJ, né? Agora tem o gov.br também que está sendo utilizado. O gov.br, a gente até estava batendo papo com um colega meu lá do cartório, que tem alguns documentos que a gente aceita o Gov sem problema nenhum. Por exemplo, num formal de partilha, onde a pessoa recebeu 10 imóveis de herança. De repente, a pessoa não tem o dinheiro para registrar os 10 imóveis. A pessoa pode pedir a cindibilidade do título. O que é isso? É cindir o título, falando assim, eu só quero registrar o imóvel tal. A pessoa requer, assina pelo Gov. A gente aceita sem problema nenhum. Olha só. Por exemplo, uma quitação de um imóvel de R$100 mil assinado pelo Gov. Desculpa, o padrão tem que ser ICP Brasil, porque a responsabilidade de você cancelar uma alienação fiduciária, cancelar uma hipoteca assinado pelo Gov, você percebeu as diferenças de documentos e as diferenças de assinatura? Entendeu? O gov.br a gente aceita para muita coisa. A pessoa vai requerer uma averbação de construção. A pessoa vai assinar, vai dar o valor da construção e vai requerer. Vai ter o habite e tudo mais. Ele é o proprietário do imóvel. Sem problema nenhum. Agora, um cancelamento de uma alienação fiduciária é um documento muito sério e muito importante. Tem que seguir os padrões que a corregedoria determina. Legal. Muito interessante. E aqui, como o Éder e eu, a gente adora assuntos de negócios, nós queremos entender agora qual é a correlação entre o cartório e uma empresa jurídica com objetivo de lucro, que o cartório também tem. Porém, qual é a semelhança, qual é a diferença? Explica um pouco para nós sobre isso. O pessoal fala bastante sobre cartórios e tudo mais. Né? A vantagem do cartório é que a gente tem que ser provocado, principalmente o registro de imóveis. A gente trabalha com o princípio da instância. O que é isso? O cartório está lá. Se você não for provocar o cartório, eu sei que o Éder casou, é amigo meu, fui no casamento dele. Ele tem um imóvel lá no cartório, eu vou averbar que ele casou. Não, eu não posso fazer isso. Eu tenho que ser provocado, entendeu? O Éder tem que requerer, entendeu? Que averbe esse casamento na matrícula dele. O cartório, normalmente, a gente tem que ser provocado para fazer algo. Esse é o princípio da instância.
né? Talvez diferente de uma empresa, porque a empresa vai atrás do cliente, né? Talvez um cartório de notas, onde a pessoa não é obrigada a ir lá, possa existir essa parte mais empresarial. Eu acredito que uma pessoa muito interessante para vir aqui seria o Altair. Verdade. No terceiro de notas. Legal. Ele tem uma visão, empresarial muito boa, né? E seria interessante, porque a visão dele, ele tem que conseguir clientes, entendeu? Diferente do registro de imóveis. O registro de imóveis fica aguardando, entendeu? Nossa, perfeito, perfeito. Ou seja, alguém tem que provocar o cartório para que você tenha seu cliente. Sim, a demanda vai até você. Tanto é que a gente chama de cliente, a gente chama de parte, porque é uma parte interessada em fazer algo. Entendi. Né? Ou averbar uma construção, ou registrar uma venda, ou registrar um contrato de locação onde deu em garantia o imóvel tal, e deu em caução locatícia e leva no cartório. Perfeito. E antes de você chegar, a gente estava aqui trocando umas ideias e muitas vezes passa despercebido para nós aqui, acredito que para o público também. Pela minha pesquisa, eu vi que tem 7 tipos de cartórios. Explica para nós, porque eu comecei a elencar aqui, eu falei assim, é muita coisa. Porque o que a gente sabe de praxe, né? O cartório das pessoas naturais, da pessoa jurídica, mas vai muito além. Vou falar esses 2 e você completa aí. Sim, é o que eu estava comentando antes, que quanto mais a gente passa nos cartórios, melhor. Que um cartório que eu acredito que todo mundo tem que passar vai ser no registro civil. A partir do momento que você nasceu, você vai ter uma certidão de nascimento. E essa certidão de nascimento é de graça. Porém, mas quem paga é o usuário do registro de imóveis. Perfeito. Né? A partir do momento que você compra um imóvel, você depende do cartório de registro de imóveis. Já temos 2 cartórios. Né? Tem o cartório de protesto, né? Que funciona justamente, se a pessoa não faz um pagamento, o título é protestado, né? E existe esse cartório. E existe cartório de notas, né? Onde se faz procuração, reconhecimento de firma, escrituras, procurações, entendeu? E o cartório de títulos e documentos. Né? Eu acredito que você falou que tem 7 cartórios, porque aqui em Rio Preto existem 4 de notas, 2 de protesto e o de registro civil. Né? Entendi. Mas os cartórios são justamente esses, que é títulos e documentos, cartório de notas. O título e documentos foi aquele exemplo que eu dei, é onde está o seu diploma está registrado lá. E a carta de amor. E a sua carta de amor, lógico. E, Adalberto? Tem casos que tem os 2 juntos, não tem? Impressão tipo notas também. E protesto. Antigamente, há muito tempo atrás, um cartório de imóveis era junto com protesto e o outro cartório de imóveis era com títulos e documentos. Certo. Aí veio o Tribunal de Justiça falando assim, a cidade está grande, vamos dividir isso. Aí abriu um de protesto, dividiu o registro de imóveis com protesto, e depois abriu mais um de protesto. Entendi. Entendeu? Há essa divisão. Quando você pega uma cidade menor, normalmente fica aquela pergunta que você falou assim, mas é proporcional? É proporcional, porque se é uma cidade muito pequena, não faz sentido ter um registro civil, ter um registro de imóveis, cada um num lugar. Né? A pessoa acumula funções, justamente, para isso, por uma questão de economia, né? Justamente do que o Tribunal de Justiça decide. Muito interessante. Até porque, a gente vai falar nicho porque é da nossa área, eu não sei exatamente o nome que se usa nessa divisão. Mas essas divisões de cartórios é justamente para dar um andamento melhor nos serviços oferecidos? Também. Também. Né? Porque, imagina só, eu analiso uma escritura de compra e venda feita por um cartório de notas. Imagina se no mesmo lugar tivesse o cartório de notas e o registro de imóveis junto, eu iria analisar um próprio documento que eu fiz. Realmente. Ia ficar meio estranho. Faz sentido. Ou seja, aquele cartório faz e a gente vai analisar a documentação. Assim como o cartório de notas é dotado de fé pública, tá? Nós também somos. A gente vai analisar a documentação. De vez em quando num cartório de notas, porque numa compra e venda, vou dar o exemplo de uma compra e venda, a pessoa tem que pagar o ITBI, o Imposto de Transmissão de Bem Imóvel, em Rio Preto 2%. Ele declara que o apresentante da escritura irá apresentar o ITBI na hora do registro.
Se ele apresenta a escritura sem o ITBI, eu olho lá no meio da escritura. O apresentante irá apresentar o guia do ITBI. Não apresentou? A gente vai devolver e falar assim, cadê a guia do ITBI? A gente tem que analisar isso. Lembrando que a gente é fiscal da lei. A gente fiscaliza justamente essa parte de tributação. Tem até uma coisa que eu não faço mais é tomar vacina com o uniforme do trabalho. Explica aí. Só começou a te perguntar a coisa lá. Não, teve uma vez, em caso de falecimento, existe o ITCMD, que é Imposto de Transmissão Causa Morte ou Doação. Quando uma pessoa falece, aqui no estado de São Paulo é 4%, que você tem que pagar para o estado. Né? Foi a documentação para o cartório, a gente analisou a documentação, estava tudo correto, porém, cadê o recolhimento do imposto? Cadê a homologação da fazenda? Devolvi o documento. Eu adoraria que se a homologação tivesse lá, tivesse tudo certo. Devolvi. A pessoa levou para o advogado, fez a apresentação para a fazenda, e a pessoa teve que pagar mais de R$6 mil de imposto. Quem é o culpado disso? Quem? Cartório que viu. Quem? O cartório que viu. Mas eu sou fiscal da lei, eu tenho que analisar isso, eu tenho que ver isso. A pessoa foi lá, pagou R$6 mil de imposto, que fica para a fazenda estadual, fica para o estado de São Paulo, aí depois apresentou, agora está tudo certo, registramos. Aí eu lembro que eu fui tomar uma vacina, eu acho que de tétano, não lembro, febre amarela, que eu ia viajar, alguma coisa do gênero. Ah, você trabalha no cartório? Gente, foi a vacina mais doída que eu já tomei até hoje. Nossa. Começou a especulação danada. Levou pelos... Mas é interessante porque a pessoa leva pro pessoal e não é pessoal. Entendeu? Não é que eu falo assim, não, eu não vou registrar. Não, gente. Não é você. Não sou eu tenho que seguir o que está na lei. É a circunstância do processo. É justamente isso. Legal. Nossa. Agora, diz para nós. Sabemos que o seu cartório é um exemplo. Agora, eu não, o que realmente... Lá, eu sou escrevente lá, gente. Foi para você que é jornalista, viu? Eu sou talvez um comentarista, talvez. Os trabalhos oferecidos pelo cartório são muito... É nítido quando você entra, você vê tudo isso. O que caracteriza a excelência de um trabalho dentro de um cartório? Desde o atendimento, desde quando a pessoa entra no cartório, né? Porque a nossa intenção lá é justamente o que eu falei assim, a gente quer registrar, a gente quer que a pessoa leve um documento e a gente registre. A nossa missão é justamente essa, né? De ter um bom atendimento, né? Analisar a documentação, trazer essa segurança jurídica e poder registrar. Tanto é que aqui no segundo de imóveis, a gente registra abaixo do prazo legal. A lei fala para a gente registrar em 15 dias. A gente registra mais ou menos com 7, 8 dias já está registrado. Entendeu? Isso é muito interessante. Né? A matrícula antigamente do imóvel, você podia demorar 5 dias. A gente sempre entregou a matrícula no dia. Né? Devido às proporções quando não tem nada em andamento no cartório para a gente certificar. Mas normalmente a gente tenta fazer as coisas dentro da segurança e da fé pública o mais rápido possível. Né? Eu até falo, como Potirendaba pertencia ao cartório, né, tinha pessoas que saíam de Potirendaba para pedir uma certidão lá. Né? E de vez em quando era uma certidão de transcrição, que é aqueles livros antigos. Né? Pô, a lei fala que pode ser 5 dias. Né? Aí vem aquele senhorzinho que pega o ônibus lá em Potirendaba, desce na rodoviária, vai a pé até o cartório para pegar uma certidão. Aí pega a certidão, volta daqui 5 dias. Porra. Você quer dar uma volta no centro da cidade? Vem daqui 3 horas que a certidão está pronta. Entendeu? Legal. E é bom fazer isso, é gratificante fazer isso. Entendeu? É algo que você pode ajudar. Entendeu? E isso não tem preço. Entendeu? Eu fui convidado pelo pessoal da CDHU, na parte de regularização fundiária, de entregar esses títulos, que são as matrículas de legitimação, e foi uma coisa muito gratificante. Né? A minha esposa, Natália, estava presente comigo, minha filha Lívia também estava lá, e foi lá no Teatro Paulo Moura. Né? E foi interessante que eu subi lá junto com outras pessoas que estavam lá. Eles fizeram um agradecimento
ao cartório de registro de imóveis, né, que foi fundamental na regularização fundiária. E foi muito interessante a minha esposa, em especial minha filha, ver isso, porque falando assim, nossa, o papai ajuda pessoas no trabalho dele, entendeu? E é gratificante você poder ajudar com o seu trabalho, com o seu conhecimento, entendeu? Isso não tem preço. Legal demais, entendeu? Cara. Parabéns. É muito bom. E a gente pode fechar realmente dizendo um trabalho para chamar de seu. Sim, sim. Então, o seu, quando a gente fala o seu trabalho, o seu cartório, é justamente por essa legitimidade Sim. da gente fazer tudo como se fosse nosso e espelhar o melhor. Fazer um parênteses, o cartório é uma delegação que o Estado dá para um particular. No caso, esse particular é o meu irmão, que ele passou no concurso público. Né? Ele passou no concurso público, ele é delegado do Estado, ele é o oficial do cartório. Né? Tanto é que lá em 2003, quando ele passou no concurso público, ele me ligou, falando assim, vem trabalhar comigo. Sai daí, assim, vem para cá. Opa, por que não? Legal. Né? Excelente explicação. Tudo isso é muito importante porque é um assunto que todos têm curiosidade de saber e você explicou muito bem, esclareceu muito para mim, não é? Explicou muito bem mesmo. E ainda tem um assunto para a gente fechar aqui, olha, a gente nem percebeu, já estamos aqui há mais de 1 hora. Caramba, verdade. E passa rápido. Um assunto muito interessante, que eu fiz uma anotação bem pequena aqui, mas lembrei. A regularização, que é a alienação fiduciária. Explica um pouco mais para a gente, só para a gente fechar esse assunto. Na realidade, a regularização fundiária tem duas, a social e a específica. A social tem fins sociais. Aqui em Rio Preto, existem inúmeros loteamentos, né, de chácaras e tudo mais que estavam irregulares. Rio Preto ela é referência nacional em regularização fundiária. Essa regularização fundiária se deu numa lei em 2017, né? E já foi registrado diversas regularizações em Rio Preto. Você tira aquele imóvel que está na ilegalidade e traz para a legalidade. Porque a partir do momento que o imóvel está regularizado, o valor dele é diferente. A pessoa que tem um imóvel regularizado, a pessoa vai fazer investimento no imóvel, a pessoa vai fazer mais coisa lá, a pessoa pode dar aquele imóvel em garantia, entendeu? E isso é muito interessante, porque a pessoa pode falar assim, esse imóvel é meu. Está aqui, está registrado, é meu. Isso é muito interessante. Muitas pessoas em Rio Preto tinham vários... Tem imóveis que não estavam regularizados. Agora, você imagina você ter um imóvel onde você não pode chamar de seu. Onde fala assim, nossa, eu queria... minha filha vai fazer faculdade e ela vai alugar um apartamento. Pô, não posso ser fiador da minha filha porque o imóvel não está regularizado. A partir do momento que o imóvel está regularizado, você... prova que o imóvel é seu, você pode dar aquele imóvel em caução locatícia. Ah, eu preciso financiar, quero ampliar a minha casa, eu dou meu imóvel em garantia e financio, entendeu? E isso é fundamental. Né? Eu ouvi o Pablo Marçal dizer isso nas campanhas dele, né? Pô, preciso levar empresas para a comunidade. Para as empresas irem, precisa regularizar os imóveis, senão como é que faz? Sim, né? definitivamente. E essa parte de regularização de imóvel aqui em Rio Preto, ela é referência nacional. Isso se deu por quê? Tanto pela Secretaria da Habitação, desde 2017 para cá, foi um trabalho muito extenso, mesmo mudando o governo, né? Isso, graças a Deus, o pessoal sempre que entrou na Secretaria da Habitação sempre teve aquele intuito de falar assim, não, vamos regularizar. Mas é uma coisa que não depende só da Prefeitura, não depende só da Secretaria da Habitação. Depende das pessoas que estão lá também. E depende do cartório também. Porque é um trabalho em conjunto. Perfeito. Porque se for só uma pessoa querendo resolver, não consegue, entendeu? Tem que ser um trabalho em conjunto. Cartório de registro de imóveis, prefeitura e os legitimados, que são as pessoas que têm os imóveis que estão sendo para serem regularizados. Isso é fundamental. Legal demais. Muito interessante. Então, bom, esse tema da alienação fundiária ficou muito bem. Não, é regularização fundiária. Não é alienação. Tem alienação fiduciária, que é uma coisa, que é a parte que o Herder das garantias e tudo. Isso, das garantias. E essa daí é uma regularização fundiária. Fundiária por quê? Porque normalmente são áreas grandes, onde as pessoas
a pessoa que era dona daquela área começou a vender um pedacinho do imóvel, um pedacinho do imóvel, um pedacinho do imóvel, um pedacinho do imóvel, fazendo isso irregularmente, entendeu? Aí chegou uma hora, tem umas 100 famílias lá, entendeu? E qual a regularidade disso? Entendeu? Justamente a regularização fundiária.